Olá, pessoal. Saudações a todos. Eu sou o professor João Hermínio, da Universidade Federal do Cariri, e hoje eu vou apresentar para vocês, dentro do tópico, dentro do curso Mobilidade Virtual, Potencial Químico de Plantas Nativas da região do Cariri Cearense, Nordeste do Brasil e México. O tópico que eu vou apresentar para vocês tem como título Espectroscopia na região do infravermelho e aplicações. Então, inicialmente, eu vou apresentar aqui algumas referências, vocês podem utilizá-las, né? E a gente pode definir, em termos gerais, a espectroscopia como sendo a interação de qualquer tipo de radiação eletromagnética. Então, dessa maneira, toda manifestação que nossos olhos percebem é um tipo de espectroscopia. O que é radiação? São ondas eletromagnéticas, que podem ser ondas ou partículas, que se propagam com uma certa velocidade, possuem energia, carga elétrica e magnética. E ela é composta por raio-x, radiação ultravioleta, radiação visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Então, a tentativa de compreender os efeitos que a radiação eletromagnética exerce sobre a matéria vem de longas datas. Foi Newton que percebeu que a luz branca, monocromática, né, do Sol, nada mais era do que o somatório de outras luzes, variando desde o violeta, passando pelo azul, verde, amarelo, laranja e terminando no vermelho. Então, isso pode ser observado no fenômeno natural, que nós chamamos de dispersão da luz. Quando a luz incide sobre gotículas de água, forma aquele fenômeno que nós conhecemos como o arco-íris. Então, pessoal, é importante a gente obter o seguinte: a luz ela tem um comportamento, nós chamamos de comportamento dual. Tanto ela pode ser considerada como partícula, é como se fosse um conjunto de pequenos pontos, que a gente chama de fótons, né? E, ora, ela pode se comportar como onda, tá? Que é similar ao efeito que percebemos quando jogamos uma pedra na superfície de um lago, em águas calmas. Então, do ponto de vista ondulatório, a luz ela apresenta duas propriedades. Comprimento de onda, que nós representamos pela letra grega lambda, né? Você tem aí uma pessoa com uma onda numa corda. Então, o lambda é a distância entre dois máximos das ondas geradas. A outra grandeza importante é a frequência, representada pela letra Ni, que é o número de vezes por unidade de tempo que essas ondas são geradas por uma fonte. Então, a relação matemática que existe entre o comprimento de onda e a frequência é igual a C, onde esse C representa a velocidade da luz no vácuo, que tem valor aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, C é igual a lambda vezes Ni. Então, o produto da frequência vezes o comprimento de onda nos fornece a velocidade da luz no vácuo. Então, se eu eliminar o Ni, Ni é C sobre lambda, né? Então, a gente observa que o Ni e o lambda são inversamente proporcionais. Quanto maior é o comprimento de onda, maior será a frequência. Outra característica importante refere-se à quantidade de energia contida no feixe luminoso, que é dado pela equação de Planck, onde o E é H vezes Ni. Mas como Ni é C sobre lambda, então a gente escreve H é igual a HC sobre lambda. O inverso do comprimento de onda, nós chamamos de número de onda, né? Então, o E pode ser escrito como HC Ni barra. Então, o número de onda é o que a gente vai trabalhar aqui com os espectros, nossos espectros. Então, como exemplo, nós podemos dizer que a luz vermelha, cujo comprimento de onda é 632,8 nanômetros, é a cor proveniente de um laser hélio neônio que tem energia da ordem de 2 eletronvolts. Lembrando que o eletronvolt é a unidade de energia subatômica. Na espectroscopia óptica, o que é isso? Consiste na interação de radiação na faixa do UV visível e do infravermelho com a matéria, pode ser sólida, líquida ou gasosa. Essa interação pode ocorrer da seguinte maneira: quando você joga a luz na amostra, ela pode absorver, espalhar, emitir, refletir, né, a luz incidente. Então, a gente representa por I índice 0 a luz incidente, intensidade da luz incidente, I índice R, a intensidade da luz refletida, I índice T, intensidade da luz transmitida, e I índice E, a intensidade da luz espalhada. Então, o I incidente é a soma de todas essas energias.
tá? E a gente define três grandezas importantes, que é a transmitância, que é a razão entre a energia incidente transmitida por uma amostra e a energia radiante, que nela incide. E também a gente pode definir a absorvância, que também pode chamar de absorvância, que é o logaritmo decimal do inverso da transmitância, certo? Então, a radiação eletromagnética tem como os princípios fundamentais o estado de menor energia, que nós chamamos de estado fundamental, e quando uma molécula absorve um fóton, né, que são esses pacotes de luz, né, a energia desta molécula aumenta para o estado de maior energia, tá? Então, quando a radiação de determinado comprimento de onda, determinado valor de frequência, determinada energia entra em contato com a matéria, ocorrerá algum fenômeno espectroscópico. Então, a energia que foi transmitida, quando ela chegar no detector, é isso que a gente chama de transmitância, né? É o quanto de energia foi transmitida em relação ao quanto de energia foi incidida na amostra. E se sabemos o quanto de energia chegou no detector, podemos saber o quanto de energia foi absorvido pela amostra. E ainda podemos saber em que região do espectro, quando a gente está falando de comprimento de onda, né? Uma faixa. Então, cada comprimento de onda está relacionado com um tipo de ligação química, certo? Então, dependendo do quanto de energia chegou no detector e de onde ela está localizada, a gente pode identificar os compostos. E ainda podemos trabalhar com a parte quantitativa. Então, aqui nós temos um diagrama. No eixo das ordenadas, nós temos a porcentagem de transmitância. No eixo das abscissas, nós temos o número de onda. E aqui você tem um espectro com várias bandas. Você tem bandas finas, né? Bandas curtas, bandas compridas, e a posição da banda é dada pelo número de onda, μ barra, que é o inverso do comprimento de onda, que é proporcional à energia de vibração, tá certo? Então, o espectro eletromagnético nada mais é do que a intensidade de radiação transmitida, absorvida ou refletida. Então, aqui você tem um prisma, tá? E quando você incide a luz branca no prisma, tá? Ela se dispersa, formando um espectro eletromagnético, tá ok? E aqui nós temos, no espectro eletromagnético, o espectro de infravermelho, né? A região do infravermelho, tá ok? Então, as transições são o seguinte: no infravermelho, as transições são vibracionais, né? Microondas são rotacionais, ultravioletas são transições eletrônicas. Então, nessa região do espectro da radiação eletromagnética, as moléculas absorvem energia, transformando em vibrações moleculares. Então, é interessante entender isso daí. Quando a luz absorve energia no infravermelho, quando ela absorve essa energia, ela transforma em vibrações moleculares. Tá? Isso é uma característica importante da espectroscopia na região do infravermelho. Então, a espectroscopia de infravermelho baseia-se no fato de que a maioria das moléculas absorvem luz no infravermelho, do espectro eletromagnético, convertendo em vibração molecular. Isso é importante. Isso é a primeira característica importante para o estudo de espectroscopia do infravermelho. E essa absorção corresponde especificamente às ligações presentes na molécula. E a gente pode identificar essas ligações. Então, a frequência de vibração deve ser igual à frequência da radiação incidente. Tá legal isso aí? Então, a IV se baseia no fato de que as ligações químicas das substâncias possuem frequências de vibrações específicas, as quais correspondem a níveis de energia que nós chamamos de níveis vibracionais. Essas frequências dependem também da forma da superfície, da energia potencial da molécula, da geometria molecular e do acoplamento vibrônico. Então, essas são as características principais de uma molécula absorver energia na região do infravermelho. Outra coisa, não basta que a frequência da luz coincida com a frequência de vibração para que o fóton seja absorvido. Então, outra característica importante que vocês não podem esquecer é que para haver absorção do infravermelho, além da coincidência das frequências ou energias, é necessário que a luz gere um momento de dipolo elétrico na molécula. Ou, se ela já tem um momento de dipolo, a molécula tem que fazer esse momento de dipolo vibrar, variar, tá ok?
E o que é o momento de dipolo? O momento de dipolo nada mais é do que, por exemplo, duas cargas separadas por uma distância d. Você tem uma carga positiva e uma carga negativa, né, separadas por uma distância d, você pode definir o momento de dipolo P igual ao módulo das cargas Q vezes D. Certo? Então, como é que a luz infravermelha interage com os materiais? O que é que nós vamos fazer, né? Levar os nossos materiais para o espectrômetro e jogar a luz infravermelha neles. Então, quando a radiação infravermelha é direcionada à matéria, ela pode estimular o movimento de moléculas e ligações atômicas. Esse movimento pode tomar várias formas, de rotação ou vibração. Dependendo de como a molécula está excitada, a gente pode obter informações sobre a estrutura e identidade do material irradiado. Beleza? Quais materiais são comumente analisados? Para substâncias orgânicas, a espectroscopia de infravermelho é uma ferramenta muito utilizada pelos químicos, né? Então, os químicos utilizam muito a espectroscopia de infravermelho, porque ela é bastante atuada em materiais orgânicos. Isso significa dizer que eu não possa ter material inorgânico, né? Que ela também possa absorver. Então, isso inclui a identificação de polímeros, medicamentos, produtos farmacêuticos ou químicos industriais. Que tipo de análise é possível? Como o infravermelho é possível descobrir de que a amostra é feita, mas também quanto de determinado ingrediente ou componente está presente. Então, a análise qualitativa é a aplicação mais comum da espectroscopia de infravermelho e é utilizada principalmente na qualidade de matérias-primas, né, e nas pesquisas científicas, certo? Então, preciso ser um especialista? Não. Evidentemente que não. Espectrômetros hoje são muito mais fáceis de utilizar, né, muito mais rápidos, né, e até a análise pode ser automatizada. Então, você pega o seu material, leva para um laboratório, vamos supor que você seja um leigo de infravermelho, você passa alguns dias observando o técnico fazer as análises, você observando, isso é uma coisa simples, depois você mesmo pode fazer as suas medidas, tá? Quanto tempo leva a análise? Muito rápido, isso depende da questão analítica, mas talvez 1 minuto você pode fazer uma análise de infravermelho, né? Normalmente, a amostra não é destrutível, você pode aproveitar a amostra para realizar outras medidas, enfim, é uma medida simples, tá? Como eu falei, que quando uma molécula absorve energia no infravermelho, ela transforma isso em vibração molecular. E o que é uma vibração? É um fenômeno na qual a posição e orientação da molécula no espaço permanece constante. Ela pode ser de dois tipos. Axial, né, que nós chamamos de estiramento, e angular, simétrico ou assimétrico. Graus de liberdades moleculares. Os graus de liberdades moleculares definem a qualidade e a quantidade de movimentos que podem ser efetuados pelos átomos que compõem uma molécula. Por exemplo, se uma molécula tem N átomos, quando você multiplicar por 3, você vai ter 3, né, graus de liberdade translacional. Se a molécula for não linear, 3, rotacional. Se ela for linear, 2. Quantas e quais possíveis vibrações? Se ela for não linear, 3n menos 6. Se ela for linear, 3n menos 5. Então, está aqui uma ilustração. Você tem aqui as vibrações translacionais. Ela pode trasladar no eixo Y, X e Z. As rotacionais, mesma coisa, no eixo X, Y e Z. E as vibracionais, pode ser simétrica, né? Giramento simétrico, ou assimétrico, dobramento simétrico ou assimétrico. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos aqui 4 átomos, A, B, C e D, né? Você vai multiplicar os 4 átomos por 3, então você vai ter 12 coordenadas. Ou seja, essa molécula tem 12 graus de liberdade, tá bom? E quantas vibrações são possíveis? Ora, meus jovens, multiplica o número de átomos por 3, né? Aí você vai ter o número de graus de liberdade. Então, você vai subtrair 6 para a molécula, né? 3 movimento translacional e 3 movimento rotacional. Por exemplo, se tivermos o tetracloreto de carbono, né? Ele tem 5 átomos, você multiplica 3 vezes 5, 15, subtrai 6, porque ele é uma molécula não linear.
Então, você vai ter 9 possíveis vibrações moleculares. Ok? Aqui nós temos o benzeno, C6H6. Nós temos 12 átomos, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 12, 36, menos 6, 30. Então, nós vamos ter 30 modos possíveis normais de vibração. Só que, experimentalmente, nesse espectro aí, a gente só vai ver 20 modos. Por quê? Porque isso é explicado devido a essa palavra degenerescência, que é a existência de diferentes modos com mesma energia, mesma frequência e, consequentemente, mesma posição no espectro. Entenderam? Então, nesse caso, nós só vamos ver 20 modos vibracionais. No caso da água, beleza. 3 vezes 3, 9 vezes 6, nós vamos ver, né? Ela tem 3 modos vibracionais. No caso do CO2, como é uma molécula linear, 3 vezes 3, 9, 9 menos 5, 4 modos vibracionais. Tá? Então, essa aí é a maneira de você obter o número de possíveis modos vibracionais de uma molécula. E ele pode ser estiramento e deformação. O estiramento é quando os átomos, né, se movem em longo contínuo, né, no mesmo eixo. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, nós temos aqui o estiramento, que é o stretching. Nós temos a deformação axial. O simétrico é um modo vibracional onde os dois átomos se afastam e se aproximam do átomo central, simultaneamente. E o assimétrico, que é o Ni-As, é um modo vibracional onde, enquanto um átomo se afasta, o outro se aproxima, né, do átomo central e vice-versa. Isso é no plano. Tá? A deformação angular, né, nós chamamos de bending. Nós temos uma deformação, nós chamamos de scissor, tesoura, e o rock, que é o balanço, né? Um é chamado de scissor, é como se fosse uma tesoura, e o outro é o rock, como se fosse um balanço. E aqui nós temos, fora do plano, né? Twist, como é uma torção, e o wake, como se fosse um abanco. Então, juntando tudo, nós temos aqui os 6 modos vibracionais, tá? As ligações podem vibrar de 6 modos. Então, a gente aqui temos o estiramento, que é o stretch, simétrico, scissor, wake, twist, rock, etc. Aqui são os modos vibracionais da água. Ó, tá vendo? Ó? A água realmente ela possui 3 modos vibracionais: deformação simétrica, assimétrica e deformação angular. Beleza? Modo normal de vibração. Então, o modo normal de um sistema oscilatório é a frequência na qual a estrutura deformável oscilará ao ser perturbada, né? Os modos normais são chamados de frequências ressonantes. Para cada estrutura, existe um conjunto dessas frequências. Então, por exemplo, o CO2. O CO2 não possui momento de dipolo, pois as cargas, né, negativas e positivas, apesar de estarem separadas, possuem o mesmo centro. Então, esse tipo de vibração não absorve a luz. Como a gente vai obter bandas, as bandas, por exemplo, C dupla O, né? Nós temos aqui momento de dipolo, delta mais, delta menos. C dupla O são bandas de absorção intensa, C dupla CH2, banda de absorção muito fraca, e essas moléculas simétricas não são ativas no infravermelho, é o termo que a gente se usa, porque elas são simétricas, então elas não possuem momento de dipolo. Tá claro isso? Então, a teoria clássica da espectroscopia no infravermelho, ela é idealizada da seguinte maneira: o modelo mais simples de uma molécula é de 2 massas, né? Por exemplo, M1 e M2, e ligadas por uma mola. Esferas perfeitamente esféricas, ligadas por uma molinha. Então, quando você joga energia, por exemplo, no átomo carbono e hidrogênio, no CH, ligação simples, ou ela vai se esticar, ou ela vai se comprimir. Tá certo? Energia na região do infravermelho. Então, essa teoria é a teoria do oscilador harmônico. O que é um oscilador harmônico? É um sistema massa-mola,
né? Onde, por exemplo, o observador externo, né? Aí, ó, está em repouso, solta, né? Desprezando os atritos, esse corpinho começa a oscilar sobre esse plano horizontal. Ele vai um ponto, para instantaneamente e volta, fica oscilando. Nas extremidades, ele possui energia potencial elástica, armazenada na mola. Quando você solta, essa energia potencial elástica é transformada em energia de movimento, que nós chamamos de energia cinética. Claro? Fica oscilando. Tá? A energia não é destruída, é sempre transformada em outra forma. Então, a teoria da espectroscopia clássica do infravermelho é: uma molécula diatômica pode ser considerada como duas massas pontuais, né? Na distância de equilíbrio, não existe energia potencial. Os dois átomos oscilam um com relação ao outro, com uma certa frequência, e a frequência de oscilação depende da massa dos átomos, né? Maior frequência e menor frequência. E de maior constante de força. Maior constante de força e menor constante de força. E isso é baseado na lei de Hooke, onde ele diz que a força restauradora é a força que, quando você estica a mola, a força ela é contrária, né? A força exercida na mola. Então, essa força ela é menos kx. Ó. O K é a constante de força e o X, né, é a elongação ou a compressão. E o sinal negativo é simplesmente para dizer que a força é oposta ao deslocamento, que é o X. Tá? Então, se demonstra que a frequência Ni ela é 1 sobre 2π, raiz de K sobre Mi, onde esse Mi é chamado de massa reduzida. Então, maior K, maior frequência. Maior massa, reduzida, menor frequência. Então, você observa aqui nas ligações, ó, C tripla C, maior do que C dupla C, maior do que C simples C, que está aumentando a constante de força. E quando você aumenta o momento de dipolo, né, ó, quando você aumenta o Mi, né, a frequência é menor. Então, a ligação C dupla H é maior do que C dupla C, maior do que C dupla O, maior do que C dupla CL, maior do que C dupla C simples, né, BR. E aí tem alguma coisa a ver com a eletronegatividade também, né? Como é que você inicia a análise no infravermelho? Ora, meus amigos, um espectro infravermelho pode usar 3 regiões. Uma que nós chamamos a região dos grupos funcionais, que é de 4.000 a 1.300 centímetros a menos 1. A outra região que nós chamamos de fingerprint, que é a região de impressão digital, que é de 1.300 a 900 centímetros a menos 1. E outra região que geralmente apresenta bandas fortes de compostos aromáticos, heteroaromáticos e alquenos, que é a região de 900 a 500 centímetros a menos 1. Ok? Então, aqui, ó, região 1, região 2 e região 3. Tá bom? Então, se divide em 3 regiões. Então, a condição necessária para que ocorra a absorção na região do infravermelho é que, primeiro, a frequência de vibração deve ser igual à frequência de radiação incidente. Mas não basta isso. É preciso que a molécula cause uma oscilação no momento de dipolo elétrico, né? Ou seja, ela faça variar o momento de dipolo. Então, quando isso acontece, né, a energia absorvida, ela absorve energia no infravermelho. A molécula absorve energia no infravermelho. Aqui é só para repetir ligações duplas, ligações triplas, ligações duplas, só para repetir o espectro dos grupos funcionais orgânicos ativos na região do infravermelho. Fique atento para isso. Então, a forma da banda, né, que nós chamamos de banda, ela pode ser uma banda larga, que é um indicativo de uma interação intermolecular, por exemplo, dipolo-dipolo. Pode ser uma banda muito larga, indicativo de ligação de hidrogênio que corresponde aos grupos OH e NH. Ordem de largura das bandas podem ser muito largas, né, que elas variam no gás, é menor do que no líquido, que é menor do que no sólido, né, essas bandas. Ok? Nós temos um espectro aqui de infravermelho. Nós temos uma banda, olha, muito fina e comprida, CO e CC. Enquanto a ligação CO, C dupla O, absorve intensamente a ligação C dupla C, né? Desculpa. Enquanto a ligação CO, C dupla O, absorve intensamente
a ligação C dupla C absorve fracamente. Então dá para a gente diferenciar, não existe confusão. Aqui é o 2 espectro 2-butano 3-metil, tá vendo? A hibridização também influencia. Então, se você tiver uma hibridização sp3, aqui nós temos uma banda do estiramento CH, e aqui nós temos uma banda do estiramento C dupla O. Aqui é a transmitância em função do número de ondas. Então, o importante de tudo isso aqui, nós temos, no espectro, nós temos a posição. 4 parâmetros são estudados: a energia, a frequência, o comprimento de onda e o número de onda. A intensidade é a medida de quantidade de energia absorvida pela amostra e é determinada pelo eixo Y. Tá? Esse parâmetro pode ser expresso em porcentagem. O formato da banda é usualmente ou como muito largo ou estreito, muito agudo, né? Então, na prática, nem sempre o número de modos, né, coincide com o número de bandas. Isso nós chamamos de sobretons, ou bandas de combinação, ou bandas harmônicas, tá certo? Bom, agora nós vamos para a parte de preparação das amostras. Se você tem uma amostra líquida, elas são analisadas na forma de filme, ou então nas gotinhas, a gota do líquido apertada entre as placas de um cloreto de sódio, formando uma espessura de 1/100 e em soluções. Se tiver sólido, pode ser solúvel, dissolvido e examinado. Como? Pode ser triturado com a mistura de brometo de potássio, né? Faz uma pastilha, prensa na forma de disco e coloca no porta-amostra. Gasoso, nós temos uma amostra que se expande em uma molécula. Aqui nós temos um ágata com um pistilozinho, é um almofarês. Você coloca a amostra na forma de pó para você triturar, né, esse pozinho. Nós temos uma prensa para fazer as pastilhas, o brometo de potássio, isso é caríssimo, um molde para o empastilhamento e, para o caso de gases, as células, né, esse tipo de célula aí. Então, primeiramente, você tem ali no item A, um almofariz, que é de ágata. Ágata é um material, seria muito caro essa coisa aí, mas pode ser também de porcelana. Só que a porcelana é ruim porque, às vezes, ela fica pregando no pistilo. Aí é muito difícil de tirar. Então, você tem um almofariz de ágata com pistilo, onde a amostra será triturada. B, tem um suporte universal para a fixação das janelas retangulares. C, par de janelas polidas, que são feitas de aletos de aquino, alcalinos, pedaço de celuloide, para tirar a amostra do almofariz, e a espátula, né, que é para você colocar o materialzinho no almofariz. Então, aqui você tem a pessoa que vai fazer a análise, está tirando a amostra com espátula para ela colocar no almofariz, em torno de 100 miligramas, tá? Tem que ter todo o cuidado. Aqui já está começando a triturar, tem que triturar vagarosamente, né? Por cerca de 5 minutos, porque tem que ficar um pozinho bem fininho, tá? Então ela tem que ficar com aparência lustrosa. Então é importante para não ficar pedaços grandes aqui. Depois disso, né, ele vai retirar o material com papel celulose, tira com bastante cuidado, e vai colocar o material no centro de uma das janelas de haleto de alcalino, ok? Vai colocar isso daí na janela, prensar suavemente, né? Formou o filme, vai colocar as porcazinhas ali, tá? Isso aqui é um exemplo. A gente não deve rigorosamente seguir isso daqui, tá? Isso aqui é um exemplo utilizado num laboratório, mas pessoas fazem de outra maneira. Então você tem aqui o equipamentozinho e aqui tem um porta-amostra. Depois que você prepara isso aí, você coloca nesse porta-amostra, fecha aquela tampa e já aponta para já torna o feixe a incidir no material. Então, os instrumentos que utilizam isso aí são dispersivos, na forma de feixe simples e feixe duplo, só que hoje já tem os que usam interferômetro, que é mais rápido, que é os FTIR, vou já explicar isso aí. FTIR, né, é a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier. Ele usa uma técnica matemática que é uma transformada de Fourier. Então, isso aqui, em vez de irradiar sequencialmente, ele recolhe todos os dados espectrais de uma só vez. Então, o utilizador necessita de um feixe de luz contínua para produzir
luz sobre um vasto gama de comprimento de onda. Tá? Então, isso produz um interferograma, é um sinal bruto que representa a intensidade da luz em função da posição do espelho. Esse sinal necessita de ser processado pela transformada de Fourier para produzir o gráfico infravermelho. Daí o nome FTIR. E o que é a transformada de Fourier? Ela é uma técnica de separação de formas de ondas com diferentes frequências que se sobrepõem. Trata-se de uma ferramenta matemática com diversos tipos de utilidades, né? Uma das aplicações mais comuns é a análise do espectro, onde observa-se a frequência da informação sonora, no caso desse exemplo, recebida no eixo horizontal, e a intensidade da frequência sonora no eixo vertical. Beleza aí? Por que a gente utiliza o FTIR? A aquisição do FTIR é muito mais rápida do que os instrumentos convencionais. Então, além disso, esses espectros demonstram uma relação sinal-ruído significativamente superior, né? Os espectros ficam bastante elegantes, digamos assim, ok? E como é que é realizada essa medida? Depende da amostra, né? Então, a amostra, você pode pegar uma amostra sólida, moer com KBR, faz as pastilhas, né? E essa preparação, atualmente, ela é feita a ser substituída com uma coisa que nós chamamos ATR. ATR é uma técnica não destrutiva e adequada para análise de sólidos. O que é o ATR? Significa reflexão total atenuada e tornou-se na técnica padrão, né, para as medidas de espectro infravermelho. Então, quando você chega no cara e diz assim, mas eu tenho uma amostra para você medir, ele diz, você quer que eu faça ATR? A luz infravermelha atravessa um cristal de um determinado material, que pode ser feito de diamante, selenete de zinco ou germânio, de forma que esse feixe é totalmente refletido no interior do cristal. Está ali a ilustração. Nesse processo de reflexão, a radiação penetra na amostra com uma profundidade muito pequena, mas suficiente para fornecer informações a respeito da sua composição química. Então, é muito rápido também. Aqui, ó, um espectro, você tem aqui um acessório, né, de reflectância, coloca esse acessório aqui, abre o porta-amostra, né, abre a tampinha do instrumento, esse aqui é o da Bruker, coloca o piquet, coloca ali, tá, e coloca a sua amostrazinha lá naquele, ali tem um cristalzinho, ó, tá, e tem um buraquinho ali, você coloca a amostra ali. Aí depois vai fechando bem devagarinho, com muito cuidado. Fecha a tampa, aí passa a fazer a medida. Onde você usa o ATR? Materiais sólidos, líquidos, orgânicos, inorgânicos. Basta pegar a sua amostra e colocar em cima do cristal. Não há necessidade de cortar, diluir ou preparar a sua amostra. Então, nas últimas décadas, essa técnica de ATR tornou-se a padrão na medida de espectroscopia FTIR. Aqui eu tenho um exemplo da absorbância, um espectro, né, onde a gente vê aqui umas bandas bonitas, ó. C, né? Isso aqui é o CH2, CH, né? A gente só precisa classificar essas bandas, né? Dizer, por exemplo, que aqui está em torno de, essa banda CH3 está em torno de 1.500 centímetros a menos 1. Então, você classifica as suas bandas, depois que você classifica as suas bandas, você vai para um banco de dados, né, na literatura, e vai ver que material é aquele, que ligação é aquela. Tá? Então, você tem uma fonte de luz que incide num interferômetro, né? Aí aparece o interferograma, que incide na amostra, depois vai para o detector, você está no seu computadorzinho e observa o seu espectro ali. A partir daí, você vai fazer as suas interpretações. Então, por exemplo, você pode ter linhas fracas, aqui é o polietileno, pode ter linhas médias e pode ter linhas fortes. Aqui é a transmitância em função do número de ondas, tá ok? Então, aqui é a forma do espectro, linhas estreitas, né? Linhas compridas, largas, enfim. Vai depender do material que você está trabalhando. Aqui é um exemplo, aqui é uma figura mostrando um equipamento de infravermelho da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, né? Aqui o espectrômetro. Então, esse espectrômetro está em cima de uma mesa, né? Ela não pode, ela tem que ter, ela é de ferro, tem que ter uma esponja para que não ocorra trepidação. E esse equipamento é da Bruker.
Aqui é só para mostrar um outro, né? Você tem bem que assim, essa parte escura aqui é um porta-amostra. Tá? O feixe incide do lado para o outro. Incide ali, né, a sua amostra nesse porta-amostra, como a gente viu nas preparações. Aqui é um outro tipo de equipamento, da Vertex 70, da Bruca, muito bom também. As vantagens de usar essa técnica, o FTIR, é que ela não é destrutiva, tem alta velocidade, né? Alta resolução espectral, alta sensibilidade, excelente precisão, melhoria na razão sinal-ruído, a amostra fica pouco tempo em contato com a radiação. A resolução não é determinada pelo tamanho do feixe, mas pelas viagens do espelho móvel e número dos dados recolhidos durante a viagem. Em vez de um monocromador, a gente usa o interferômetro, nós chamamos de interferômetro de Michelson. Tá? Então, tá aí para vocês as vantagens, né, de você utilizar o FTIR em função do IR. Então, só que quando você vai fazer um trabalho de pesquisa, só a técnica de infravermelho não adianta sozinha, né? Você tem que usar outras técnicas. Tá bom? Então, indica normalmente o grupo funcional. A ausência de sinal é a prova de que o grupo funcional não está presente, né? A molécula pode ser ativa ou não ativa na região do infravermelho. É necessário que aquelas duas características. Primeiro, que haja variação no momento de dipolo. Essa é a principal característica, quando ela absorver energia. Muito agradecido. E aqui os agradecimentos aos órgãos de fomento, o CAP, CNPq e a minha instituição de origem.